Então, quando passamos dos discos rígidos para os SSDs, esses mesmos SSDs parecem muito pequenos. Certo? E então passamos para esses caras aqui. E isso é considerado muito pequeno em termos de, você sabe, olhar para esse cara. Muito pequeno. Mas se você tirar o dissipador, ele fica ainda menor, que é esse cara aqui. Este é o Drive M2 NVMe com o qual todos estão muito familiarizados. Mas você sabia que também pode obtê-lo neste tamanho, que é menor que o seu cartão SD e até 10 a 40 vezes mais rápido que o seu cartão SD? Sim, este é um Drive M2 NVMe, mas por que é tão pequeno? E o tamanho realmente importa? Bem, vamos descobrir. Então aqui você pode ver se eu coloco isso sobre o cartão SD, você pode ver que o cartão SD é realmente maior. Esse cara aqui tem o formato M2 e 2230. E o NVMe normal e usual, você sabe, é 2280. Mas o que esses números significam? 2280? Se eu pegar um paquímetro aqui e realmente medirmos, tenho que ter cuidado para não tocar em nenhum dos conectores de metal ali. Aqui vamos nós. Então veja, a largura do M2 é de 22 mm. Isso é 21,99 mm. Então isso é bastante preciso. E se você pegar o menor, você pode ver que são os mesmos 22 mm. Portanto, o 22 representa a largura do SSD M2 e depois o 80 que você costuma ver aqui. Se eu colocar o 80 aqui, como vocês podem ver, esse é o comprimento do M2. E se você olhar para o menor aqui, será 30. Portanto, este é o comprimento real em milímetros. Você pode ver, 2296. Então são 30 milímetros, como você pode ver. Esse cara se chama WD Black SN770N. Também existe uma versão não M, que é a versão completa. Mas então por que você tem esse carinha aqui? E isso é realmente para seus dispositivos de jogos portáteis, ou para alguns lugares onde o comprimento do SSD não é viável. Você não pode colocar um M2 em PCS talvez menores. Você tem que usar alguns desses menores porque basicamente tudo o que eles fizeram foi cortar o resto. E tente manter o controlador e o chip NAND ainda lá. Se você olhar os mais longos, verá que o NAND está mais parecido com aqui. Mas aqui há apenas um chip. E esse cara vem em 500 GB, 1 TB e 2 TB. 2 TB. Isso é pequeno. Isso é bastante impressionante. Muitas empresas lançaram seus dispositivos portáteis de jogos, seja ROG Ali, Lenovo, Steam, DAC, eu acho. Não estou familiarizado com jogos. Você pode me ajudar na seção de comentários abaixo. Basicamente, é para isso que você usará isso. Mas o que eu queria saber é como essa versão menor de um NVMe se compara a algo em tamanho real. Alguns outros SSDs que testamos no canal. E há algum benefício ou desvantagem de desempenho só porque é menor? E também acho que é um caso de uso muito interessante, sobre o qual falarei com vocês em um minuto. Até 5150 MB por segundo. Portanto, esta é uma unidade PCIe Gen 4 e na caixa de 5150 MB por segundo. Então, eu queria testar as velocidades sequenciais de leitura e gravação para ver o que estou obtendo. E estou obtendo velocidade de leitura de 5255 MB por segundo. E se o compararmos com outros drives que testei no canal, não são alguns dos drives Gen 4 de última geração que chegam a 7000 ou mais. É meio que o pacote intermediário, as versões anteriores, se você lembrar do Sabrent Rocket 4,01 TB, NVMe, o que você pode ver aqui, Cardea Z440, Samsung 990 Evo, que na verdade é o drive híbrido que falamos. Mas eles estão meio que nessa estimativa. Você pode ver os Gen 4 de última geração, todos que desejam mostrar mais de 7000 MB por segundo na caixa estão em algum lugar por aqui. Ao observar as velocidades de gravação sequencial, obtemos 4984 megabytes por segundo, que está novamente em algum lugar na extremidade inferior ou intermediária do pacote de unidades Gen 4. Agora é muito difícil saturar velocidades de leitura ou gravação sequenciais de até 5000 megabytes por segundo. Agora também, se você observar algumas pontuações aleatórias de 4K e Crystal Disk Mark, também poderá ver isso na tela. Eu fiz esse teste.
Portanto, isso foi testado com uma interface Gen 4 12900K em um slot Gen 4. Esses são os resultados que estou obtendo aqui. Mas isso não é tudo o que a unidade pode fazer. Vamos passar para o Benchmark PC Mark X Quick System Drive. Isto é para pessoas que desejam usá-lo como um SSD M2 secundário ou unidade secundária, onde você faz uma navegação leve ou um tipo de fluxo de trabalho leve, o que significa abrir fotos, documentos, talvez reproduzir algum vídeo, apenas de forma aleatória. Pequenos arquivos espalhados por todo lugar. Portanto, isso não é algo em que colocamos grandes recursos ou fazemos grandes edições de vídeo em uma grande conversão de arquivos ou algo assim, onde saturamos massivamente o SSD. Este é um uso leve que uma unidade secundária faria, não um sistema completo, nenhum sistema operacional nele, apenas uma unidade secundária, que provavelmente é o que você usaria para, você sabe, os dispositivos portáteis, porque você estará armazenando jogos ou dados lá. Não é massivamente intensivo. Pode escrever algo grande nele, mas você não está trabalhando ativamente com muitos dados nele. E como você pode ver, o Quick System Drive Benchmark é muito impressionante. Bem no topo do pacote Gen 4, você pode ver muitos desses em VM muito rápidos, um pouco mais lentos, como podemos ver Kingston KC3000, um de 4 TB aqui, Fire Renegade da Kingston também, FireCuda 530. Todas essas unidades são muito mais caras e de última geração, com desempenho um pouco inferior. Agora, o Solidigm P44 Pro e o Samsung 990 Pro e 990 EVO são os melhores drives Gen 4 que você pode fazer. Ainda há uma diferença de cerca de 6% entre esses dois, como você pode ver aí. E comparado aos drives Gen 5, isso é um outro nível. Como você pode ver, drives Gen 5, obviamente muito mais rápidos, mas bastante impressionante que esse cara pequeno que não tem DRAM, ele só tem buffer de memória host como o cache, funciona muito bem lá, como você pode ver. Passando para o Data Drive Benchmark. Portanto, isso é um pouco diferente do Quick System Drive Benchmark, onde ainda seria como uma unidade secundária, mas talvez mais como armazenar os arquivos nela e arquivos grandes, um pouco mais de velocidade de leitura e gravação sequencial, mais onde você estaria arquivando as unidades. Talvez não sejam arquivos tão menores lidos em todos os lugares, como o Quick System Drive Benchmark, mas mais parecidos com arquivos maiores. E visto aqui, um resultado muito semelhante ao Quick System Drive Benchmark, tem desempenho bem no topo do pacote em termos de drives Gen 4, e alguns dos outros NVMeS muito rápidos, os Gen 4 topo de linha estão na verdade um pouco abaixo dele. Portanto, as velocidades aleatórias de leitura e gravação desse carinha são bastante impressionantes. Vamos passar para o Full System Drive Benchmark. Então é aqui que colocaremos o sistema operacional ou programas e executaremos isso lá, fazendo muitas pequenas velocidades aleatórias de leitura e gravação em toda a unidade e tentando ver o desempenho. Portanto, isso é para pessoas que estão executando o sistema ou fazendo edição ativa de vídeos, fotos, algo assim. Muitas leituras e gravações aleatórias se espalham por todo o lugar. Como você pode ver, novamente, muito impressionante. Semelhante ao Quick System e Data Drive Benchmark, bem no topo do pacote. Não exatamente os drives Gen 4 de última geração, o que eu não esperaria que fosse porque é um pouco mais barato que eles, mas ainda mais rápido que o FireCuda TO530, Kingston KC3000 ou Fire Renegade. Como você pode ver, parece que o formato menor não será nenhuma desvantagem para este SSD. Mas agora faça o teste de consistência do drive. Então é aqui que verificaremos uma velocidade de leitura e gravação muito intensa. Então é aqui que saturaremos totalmente a unidade, enchendo-a muitas e muitas vezes, gravando cerca de 20 TB de arquivos nela. O teste dura cerca de 20 horas e é muito intensivo e realmente mostra o quão bem a unidade mantém seu desempenho em circunstâncias muito quentes, porque não importa qual unidade eu testei, elas sempre chegam muito perto. Então, cerca de 100 graus e quão bem eles conseguem manter seu desempenho mesmo em condições muito extremas. Então aqui podemos ver que está em algum lugar no meio do pacote, um pouco mais rápido que o Sabre Rocket 4,0, o que é interessante. Um pouco mais lento que o Cardea A440. O Corsair MP7000, que na verdade é um drive Gen 5, é um pouco mais rápido lá. Normalmente o que vejo neste teste é que os drives que possuem DRAM ou maior capacidade, como você pode ver, costumam ter um desempenho um pouco superior. Mas curiosamente, até o Lexar NM790, que tem 4 TB, como você pode ver abaixo aqui, e usa interface de caixa semelhante. Também não tem DRAM. Possui buffer de memória do host. Mas 4 TB tem desempenho inferior ao desse cara, o que é interessante. Portanto, temos que dizer que estou vendo que isso também é muito bom, mesmo nas velocidades de leitura ou gravação consistentes. Então, se você está procurando algo que faça edição de vídeo, por exemplo, ou alguns grandes recursos como criador, você tem uma unidade que é secundária, talvez não a unidade do sistema operacional, mas em algum tipo de unidade pequena e estranha. Fator de forma. Não sei onde você usaria isso. Você está realmente em um PC. Isto é muito bom.
Agora, eu tenho uma solução muito interessante para isso em 1 minuto, mas também uma especificação muito importante, a especificação escrita em terabytes. Quando olhamos para isso, é apenas o padrão da indústria. Todas as unidades SN da Western Digital parecem ter especificações escritas de 600 terabytes, o que é normal. O que vemos da Samsung e de algumas outras unidades não é nada especial. A versão obviamente de 500 GB reduzirá isso pela metade. Isso terá uma especificação escrita de 300 terabytes. Mas 641 terabytes é muito padrão. Não é nada incrível, mas é o que a Samsung e a Western Digital oferecem e qualquer coisa um pouco mais do que isso geralmente é bom. Mas agora você viu que esse carinha é realmente muito impressionante. Na verdade, não estamos perdendo desempenho apenas por causa do formato menor. Sim, não podemos tê-lo em tamanhos de 4 terabytes, mas 2 terabytes ainda são bastante impressionantes nesse tamanho. Então, o que você pode fazer com isso? Eu sei que mencionei os dispositivos portáteis para jogos ou alguns dos dispositivos que possuem apenas um slot M2 extra, mas é muito pequeno e compacto, uma opção muito boa para isso. Mas também descobri que existem gabinetes M2 muito legais como esses aqui. Isto é do Dock Case. Este é o caso M2A22A30 aqui. E se você olhar para o tamanho disso, é muito pequeno. E esse cara aqui também. Este também é o gabinete do disco de carga. Então este também é super pequeno. Comprei esses e vou testá-los em outro vídeo porque quero ver o desempenho deles e como funcionam. Mas ter um gabinete M2 muito pequeno é muito interessante. Quer dizer, podemos ver alguns deles que já foram construídos como este crucial, como vocês podem ver, bem maiores. E isso é muito pequeno. Se você estiver olhando para alguns dos outros gabinetes que pode obter, veja quantas vezes você consegue. Se você deseja algo que seja muito pequeno, talvez uma unidade externa de laptop que deseja editar, então este SN770M é uma unidade muito boa para isso. E deixarei alguns desses casos M2 muito pequenos na descrição abaixo também. Agora, se você quiser adquirir esse SN770M, vou deixar na descrição abaixo. Confira lá e também nos comentários fixados, ou se quiser conferir alguns desses cases M2 lá também. Ou se você é uma pessoa um pouco mais confortável com o SN770M, pode fazer a mesma coisa. Se você deseja criar e construir o melhor desempenho para o trabalho, crie um PC, então você pode encontrar alguns guias de construção na descrição abaixo. Sempre voltarei às minhas mensagens do Minac também vinculadas na descrição abaixo. Deixe-me saber qual é a próxima unidade que você gostaria que eu analisasse e quais SSDs. Deixe-me saber na seção de comentários abaixo. Obrigado pessoal por assistir. Bye bye.